Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar, do assunto sequenciado, que é justamente as técnicas de sustentabilidade, na área rural, ou seja, as práticas socio-responsáveis, na área rural. Só fazendo uma recordaçãozinha do que a gente tinha visto antes, de acordo com as aulas anteriores, falamos da responsabilidade socioambiental, e a sustentabilidade do negócio, que teve a ver diretamente com o desenvolvimento sustentável, como o ambiente ecologicamente correto, a sadia qualidade de vida, a preservação do ambiente, que não é só dever do poder público, mas da coletividade e da iniciativa privada. Então, se deve objetivar, portanto, nesse primeiro momento, o trabalhar estratégico entre as ciências da administração e a questão socioambiental. Então, com esse crescimento populacional, hoje nós nos encontramos, de acordo com a ONU, 7 bilhões, 7,79 bilhões de pessoas no mundo. E aí isso provoca um uso inadequado dos elementos naturais, e ocasiona, consequentemente, um uso exacerbado desses elementos de forma inadequada. Então, devemos enxergar a gestão empresarial, nessa gestão empresarial, a responsabilidade social como centro de seus negócios. Sustentabilidade, versus a sobrevivência das organizações. As organizações estão buscando sobreviver, mas em contrapartida, ela tem que trabalhar a sustentabilidade. Então, por isso que elas utilizam uma sustentabilidade, digamos assim, não tão real, que até em marketing a gente chama de banho verde, que é uma busca de criação de imagem sem se importar na realidade, com aquilo que ela realmente deveria fazer, e fica só mascarando. Então, hoje as empresas se envolvem em projetos sociais, muitas vezes também, mas poluem os mananciais, as situações inadequadas que acontecem no âmbito da empresa de trabalho, despeja resíduos tóxicos, e poluentes, utilizam mão de obra infantil, etc. E a gente falou também da responsabilidade social estratégica, que é o RSE. E outra coisa, no segundo momento a gente falou em planejamento estratégico e a política ambiental nas organizações, que foi o segundo item. Aí é quando a gente tem a preocupação em manter uma cadeia toda dentro da realidade, tanto utilizando a sustentabilidade, a preocupação com essa sustentabilidade, desde a aquisição da matéria-prima até a chegada do produto ao consumidor final. Que eu dei até já exemplo a vocês, falamos na aula, a última aula nossa, que a gente falou sobre manutenção dessa cadeia. Uma empresa socialmente responsável, toda a cadeia dela é socioambiental, responsável. Elas são responsáveis em todo, desde o início até o fim. Porque hoje essas empresas se preocupam com os stakeholders, que formam o público que pode ter papel
né, decisor nessa imagem dessa empresa, né, que são os acionistas, os empregados, as comunidades, as ONGs, não é? Os consumidores, os fornecedores, os concorrentes, o governo, não é? Tudo isso faz parte desses stakeholders, que são esse pessoal, não é? Todo aí que eu falei, acionistas, empregados, comunidades, ONGs, consumidores, fornecedores, concorrentes e governos. Né? Tudo isso, tá certo? Forma esse público que é importante para a empresa, né? Ela se voltar, porque eles vão formar a opinião pública e vão decidir no que se refere a essa imagem da organização. Não é? Uma imagem positiva junto ao mercado. Isso mobiliza a compra dos produtos e serviços dessa empresa. É como o caso mesmo que vocês fizeram, que eu deixei com vocês, do Banco Real. Eles se preocupavam demais com esse aspecto, não é? De criar uma imagem positiva junto aos clientes, não é? Sempre procurando adequar as políticas sociais para que pudesse criar essa imagem positiva. Não é? Então, hoje a empresa tem um novo olhar, né? Tem novas filosofias de gestão, interesses sociais aliados com o mercado, não é? Redefine atividades, redesenha processos, que hoje eu chamaria de reengenharia, não é? Dentro dessa realidade. É uma reengenharia que ela tem que fazer em termos de processos novos, não é? Para o alcance dessa responsabilidade socioambiental, promover legitimidade, a empresa crescer, não é? Com essa sustentabilidade. Então, isso aí, não é? Fala desse segundo item, né? Que era o planejamento estratégico e a política ambiental nas organizações. Como eu disse, foca na cadeia socioambiental responsável, né? A cadeia de negócio é atrativa, não é? Porque ela busca a competitividade, né? A empresa está buscando a competitividade. E para que esse público, não é, aceite esses produtos, é preciso que essa empresa tenha uma cadeia, não é, onde ela, não é, tem, como eu disse, desde a aquisição da matéria-prima até a chegada do produto final junto ao mercado, não é? Dentro essa responsabilidade socioambiental, não é? Isso provoca o quê? Uma criação, não é? De uma forte imagem institucional, não é? Junto à empresa. Ela vai criar essa imagem forte, junto ao mercado, não é? Não junto à empresa, junto ao mercado, não é? E aí a gente tem, desde as fontes, como eu disse, desde o início, o fornecedor, não é, da matéria-prima, a exploração dessa matéria-prima, não é? O fornecedor dessa matéria-prima, não é? O fabricante, como a gente falou, e chegando através do distribuidor e varejista ao consumidor final. Durante toda essa cadeia, a gente tem que ter um posicionamento correto, não é? E aí a gente tem, dentro dessa realidade, não é, um enfoque sistêmico, porque é todo um sistema, não é, que vem desde a exploração da matéria-prima, o fornecedor que fornece, o fabricante que fabrica, o distribuidor, seja ele varejista, né, ou atacadista, e a chegada ao consumidor final, não é? E então a gente tem tudo isso dentro de um enfoque sistêmico, tá certo? A logística sobre o ponto de vista, não é? Estratégico, não é? E evitando, assim, as ações predatórias, não é? E na busca de uma cadeia dentro dessa sustentabilidade, tá certo? E aí hoje nós vamos falar, não é?
das práticas socioambientais responsáveis na área rural, que tem que ver com o quê? Com o agronegócio, não é? E aí eles dizem que hoje o agronegócio está fragilizado em função, não é, das ONGs, não é, que utilizam práticas ambientais e sociais não coerentes, não é? Péssimas condições de trabalho, não é? Apresentam, e política de sustentabilidade, não é? Na busca e ao mesmo tempo faltam a política de sustentabilidade responsável, não é? Isso ele não é? Vai buscar um aspecto produtivo eficiente, mas ao mesmo tempo não traz uma responsabilidade socioambiental adequada. Não é? Embora o agronegócio tenha um resultado, não é, como eu disse, de produtivo e eficiente, mas não é adequado. Por quê? Porque não observa-se, não é, que há uma fertilização química dos solos, mecanização do plantio, controle químico das pragas, não é? Por exemplo, vocês vão ver aí, por exemplo, dizem hoje, os morangos, né? Os morangos têm muito aspecto químico, né? Nesses morangos, de tanto ter utilizado porque é uma planta que é suscetível, não é, a essas pragas. Então, eles estão sempre usando esse controle químico, não é, que termina trazendo ao morango, não digamos assim, não faz bem, não é? Não faz bem à saúde, não vai trazer benefícios à saúde, porque vão estar com aqueles agrotóxicos, né? Tecnologia ainda do arado, não é? O trabalho sempre em termos de monocultura, quando você poderia trabalhar uma coisa e outra ao mesmo tempo, depois a gente vai ver, não é? E o desmatamento, não é? O desmatamento, você, em vez de desmatar áreas pré-estabelecidas que tem. Outro dia, não sei se vocês estavam vendo aí, mas apareceu falando sobre o agronegócio na televisão e mostrou justamente as matas em torno à plantação. Quer dizer, você só pode desmatar uma certa parte, o restante tem que ficar, não é, circundando toda a área ali da plantação, para não desmatar grandes áreas, né? Mas mesmo assim eles deixam as áreas, às vezes, degradadas, né? Plantam por um tempo, mas ao mesmo tempo ele às vezes abandona essa área e deixa lá, como existem diversas áreas na própria Amazônia, né? Queimadas consecutivas, uso de mão de obra infantil, que aí entra o problema sócio, não é? Condições de trabalho desumano, não é? Que eu tinha até um filme para passar com vocês sobre a exploração da castanha de caju, não é? No interior do Ceará. E aí não é importante salientar, né? Salientar também que o Brasil ele perde grande parte dos grãos produzidos, não é? Em função de quê? Justamente dessas práticas que eu falei anteriormente, inadequadas, né? Fases de plantio e pré-colheita, a própria insuficiência de armazenagem, má conservação das próprias estradas que levam o produto até onde vai ser vendido, ou estocado, ou embalado, não é? E inadequação do transporte utilizado, não é? Que a gente utiliza ainda os meios pela estrada, né? Os caminhões, que não é um transporte ultrapassado, não é? Para esse tipo
de conservação para esse tipo de produto chegar no tempo certo, na hora certa, na quantidade certa, no local certo, conservado, né, principalmente. Por isso que eles perdem tantos grãos, né, e aí é obrigado a plantar mais, né. Isso tudo vai criando necessidade de ocupar mais espaços, plantar mais, levar a destruir mais matas, né? Então, as práticas sustentáveis no agronegócio, né, apresentam algumas adversidades, né? E aí tem o debate sobre a questão da expansão agrícola, né? Avança-se sobre o bioma amazônico e no Cerrado, né? Por sinal tem muitos biomas abandonados, né? Sem uma fiscalização adequada, tanto na questão da floresta tropical, como na questão do Cerrado. Suscita questionamentos sobre a fome, né? Porque não tem nada produtivo naquela área, e aí, não é, em função da não conservação, não é, também não resulta em contrapartida, não é, de um elemento, de um comportamento, não é, socioambiental sustentável, não é? Desperdício, muito desperdício de alimento a gente encontra também dentro desse pensamento do agronegócio. Por isso que muitos deles, né, questionam ainda sobre essa questão do agronegócio, que eles contam muito bonito na televisão, não é? E tem uma série de elementos, né, que faz com que não seja realizado de forma adequada, né? E é criticado aí pelos candidatos, inclusive, a presidente do Brasil. Então, acirra assim os problemas sociais e ambientais, advindos de práticas socioambientais inadequadas, persistindo isso até hoje nos dias atuais. Então, cerca de 16,5 bilhões de hectares de áreas desmatadas encontram-se abandonadas na região amazônica. Hoje, isso é um desperdício, né? Porque você tira, digamos assim, toda a floresta para plantar e no fim você não planta, não é? E ainda destrói a área toda. Então, isso ocasiona o quê? Emissão de dióxido de carbono, não é, na atmosfera, advindo justamente também não só né, da própria situação, né, do desmatamento, quer dizer, eu quero dizer assim, de não ter mais um ar menos poluído, né? Não só isso, né, que ele ocasiona, né, mas também muitas queimadas acontecem naquela área, né? Por isso que dissemina esse dióxido de carbono. E coloca assim o Brasil entre os 4 maiores poluidores do mundo, né? E esse aquecimento gerado por essa retirada da floresta e a queimada, não é? Prejudicando assim o clima e a biodiversidade, não é? Então existe, não é, dentro dessas práticas sustentáveis, não é, no agronegócio, algumas adversidades. Então, quais os principais problemas, né, que atingem a imagem do agronegócio brasileiro? É a força de trabalho, porque ela é feita de forma informal quanto à questão da mão de obra. As condições dos trabalhadores, muitas vezes desumanas. Eles exploram a mão de obra na realidade. No segundo momento, o próprio meio ambiente. Os produtores são acusados de ignorar as regras ambientais,
a fim de garantir a expansão dos seus negócios. Não é? Às vezes é para desmatar só uma determinada área, não é? Tantos metros, né? Tantos hectares, e eles aí desmatam além do que a lei está determinando. Não é? E o próprio sistema de produção. O agronegócio utiliza práticas arcaicas queimadas nos canaviais, gerando poluição e fuligens. Né? Fuligens. Então é isso que ocorre, não é? Que provoca, não é? O agronegócio hoje, não é? São alguns problemas que a gente tinha falado anteriormente, que ele gera isso, essas problemáticas, que só aparece ali na televisão as coisas bonitinhas, né? O agronegócio muito lindo, ultimamente apareceu uma paisagem maravilhosa ali, não é? As matas em torno, né? Mas ao mesmo tempo tem muitas coisas que estão por trás disso que não são ditas. As práticas estruturadas no agronegócio mobilizam, não é, o aumento da produtividade, né, a produtividade continua acontecendo, não é, como a empresa utiliza uma matéria-prima inadequada, mas ela produz de acordo com o que ela necessita para servir o mercado. Né? Não interessa se ela está com a produção inadequada, se ela utiliza uma matéria-prima inadequada, se ela utiliza, digamos assim, elementos que poluem a natureza, não é? Mas aumenta a produtividade dela. O agronegócio também está aumentando a sua produtividade, não é? Ao mesmo tempo que dá um retorno econômico satisfatório, por isso eles buscam o agronegócio. Não é? E se eles tivessem uma maior responsabilidade, ele poderia ter um impacto ambiental menor, não é? Se ele fizesse o quê? Ele integrasse lavoura e pecuária, que já é uma tendência do agronegócio brasileiro, já começa a mudar um pouco, né? Consiste na diversificação da produção, na qual a agricultura e a pecuária passam a fazer parte do mesmo sistema. Né? Um momento ele está criando gado, no outro momento ele está plantando e trocando as áreas. Então, benefícios da pecuária para a lavoura e benefícios da lavoura para a pecuária. Tá ruim, para a pecuária. Né? Então, benefício da pecuária para a lavoura. Produção de palha para ser usada no sistema do plantio direto. Né? Eles produzem, né? Eliminação de plantas daninhas, o próprio animal, né? Vai eliminando. Vai reciclando os nutrientes, né? Porque vai mexendo a terra. E dá retorno da matéria orgânica do solo, não é? Ao solo, porque as próprias fezes, por exemplo, do boi, né? da vaca, ela enriquece o solo. Agora, ao contrário, quais seriam os benefícios da lavoura para a pecuária? Aproveitamento do resíduo das adubações da lavoura, né? Produção da forragem de melhor qualidade, recuperação da produtividade da pastagem, né? Menor custo na implantação de uma nova pastagem, porque já vai deixar o solo ali mais enriquecido. Tanto a pecuária enriquece o solo para a lavoura, como a lavoura enriquece o solo para a pecuária. Né? Aumento da produtividade de carne, porque eles comem mais os matos, as pastagens, né, que surgem, e ganho de peso por parte dos animais, mesmo na época da seca. Tá certo? Tudo isso ela vai ajudar a pecuária. Ambas vão, uma outra, se autossustentar.
Então, não é? Práticas agrícolas sustentáveis no agronegócio. Aí tem algumas práticas. A agrossilvicultura, a adubação verde e o plantio direto. O que seria isso? A agrossilvicultura é o conjunto de sistemas produtivos que combinam espécies agrícolas, as agroflorestas ou animais silvopastagens, ou espécies vegetais. Não é justamente isso. Eles trocam, não é? No momento eles colocam um determinado tipo de vegetal, outro momento ele coloca outro tipo de vegetal, né? Alguns vegetais vão explorar do solo alguns elementos, outros, não é? Vão não explorar, e aí já vai deixar para outro tipo de, digamos assim, de vegetais, de outros vegetais, né? Então eles saem colocando, tanto no momento, como eu disse também, e também pode ser isso não só entre vegetais, não é, como animais, né? Os animais que vão trocando, como eu já disse anteriormente. E no segundo momento, a adubação verde, né? Que refere-se ao cultivo de legumes, outras plantas para fixar nitrogênio e depois incorporar lá o solo para a cultura seguinte. É como eu já falei anteriormente, estava falando anteriormente, se troca, né? Se troca os vegetais para que não é, incorpore algo, não é, para a nova cultura, não é, sendo sempre intercalando, né? Intercalando sempre. E o plantio direto, não é considerada a melhor prática de conservação do solo para países tropicais, que consiste na manutenção dos restos da cultura anterior sobre a terra, não é? Ou seja, consiste na manutenção dos restos da cultura anterior sobre a terra. Então você vai, não é, sempre plantar, não é, aproveitando já o que já existe anteriormente e tentando manter sempre né, essa terra, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Só um momentinho. São 16, né? E aí, então, outra coisa que eu queria deixar assim claro para vocês, eu queria dar na próxima, por exemplo, terça-feira, a gente dava uma continuidade, não é, a esse assunto. Nós fomos até a 11, não é? São 16 lâminas. Esse material já foi enviado para vocês, né, via e-mail, enviei para o e-mail da turma, né, vocês devem já ter visto, né, já está esse material lá no e-mail da turma, né, e ficamos, né, de ver, né, algumas atividades, não é, que foram passadas para vocês, né, que foi o questionário que eu já fiz comentários sobre, não é, o caso do Banco Real, não é, que nós ficamos de ver, né, esse caso do Banco Real, que foi justamente, não é, tudo é um material ainda da primeira unidade, a gente está terminando agora a primeira unidade, não é? Estamos terminando a primeira unidade e eu deixei com vocês o caso da indústria, né, de papel, né, e celulose, Cataguases, que eu deixei para vocês com algumas perguntas para vocês responderem. E também foi o caso do Banco Real, né, do Banco Real, que não sei se vocês já leram, né, o caso do Banco Real, onde ele tem um projeto, né, o Banco Real tinha um projeto de valor, banco de valor, ele queria criar essa imagem, né, que enfatizava tanto a ética nos negócios e os compromissos sociais e ambientais, tá certo? Vou dizer só as principais coisas que o banco, as ações que o Banco Real teve, que foi significativa, né? Criou a Diretoria Executiva de Responsabilidade Social, com o intuito de ser biodegradável,
2003 foi realizada a fusão entre a área de educação e a diretoria de responsabilidade, né? A diretoria de educação e desenvolvimento sustentável, né? Atividades executivas fossem permeadas pela sustentabilidade, né? Em 2005 realizou o workshop de negócios sustentáveis com 662 gestores, treinamentos de oportunidades de negócio sustentável para 1.000 gerentes, 8,3 mil funcionários foram treinados no tema sustentabilidade em 2006, não é? E eles estavam preocupados em rever os processos de gestão, práticas para a diversidade, ecoeficiência, relacionamento com fornecedores, gestão de risco, educação, governança, entre outras, não é? E aí ele criou uma série de coisas para fortalecer, vamos dizer assim, essa imagem. Então ele oferecer à pessoa física empréstimos em condições diferenciadas para o aprimoramento pessoal, inclusão de portadores de deficiência física, utilização de energia renovável, né, como a solar, lançou o microcrédito e criou o primeiro fundo de investimento brasileiro socialmente responsável, o Fundo Ethical. Lançou o Conselho de Sustentabilidade, 22 representantes das diversas áreas do banco, e aí, não é, ele foi reconhecido, o Banco Real, com vários prêmios nacionais e internacionais, que a gente depois cita numa das questões, não é? E aí, não é, vocês lerem, não é, todo caso, vocês acreditam que vocês leram, né, eu deixei com vocês. Aí tem a primeira pergunta, né, que diz: considerando o caso em questão, podemos afirmar que o Banco Real contribuiu com suas estratégias socioambientais para uma sociedade sustentável? Justifique sua resposta. Sim, o Banco Real contribuiu, não é, com suas estratégias socioambientais para uma sociedade responsável, sim, porque sempre incluiu, né, levou em consideração, vamos dizer assim, é melhor, a ética nos negócios e os compromissos sociais e ambientais. Destacou-se por suas ações de sustentabilidade, como a gente viu antes, objetivando incentivar a manutenção da cultura, disseminar, os valores socioambientais junto, inclusive, às outras organizações do grupo, o Banco Real. Aí ele pergunta na segunda questão, a gente pergunta aqui: quais os prêmios que você considera de maiores destaques recebidos pelo Banco Real no que tange a estratégia socioambiental? Não é? Aí tem, né, que a gente viu aqui já a Sustainable Bank Award, né, criado pelo jornal Financial Times. A primeira edição do prêmio reconheceu o Banco Real como o banco mais sustentável do ano em mercados emergentes. Né? Ele teve um prêmio assim, tem uma série que vocês vão ver aqui de reconhecimentos e prêmios nacionais que ele ganhou, não é? Então, esse já é fácil, essa questão. E a terceira: que estratégias foram colocadas em prática na busca da integração para a sustentabilidade? Ele criou uma diretoria executiva de responsabilidade social, fusão entre as áreas de educação e desenvolvimento sustentável, realização de workshop de negócios sustentáveis, não é? Para 662 gestores, reviu os processos, né? Os processos que foram postos em prática, tá certo? Ele reviu todos eles, né? De gestão para diversidade, ecoeficiência, relacionamento com fornecedores, gestão de risco, educação e governança. E nas ações sociais, ele procurou dar empréstimos, né, diferenciados, inclusão, né, de trabalho no banco de deficientes físicos, utilização de energia renovável, etc. Então, ele sempre procurou ter um posicionamento mais social, né?
que levou a ele ter digamos assim, uma imagem institucional positiva junto aos clientes. Qual foram os resultados conseguidos pelo Banco Real na busca de uma imagem institucional positiva? Tornou-se atraente junto ao mercado. Vocês sabem que se você cria uma imagem positiva, não é, provoca junto aos consumidores, não é, atraí-los para que aqueles serviços sejam utilizados, no caso do banco, né? O produto dele é um produto de serviço. Então, ele vai justamente, os consumidores vão procurá-lo mais por conta da sua responsabilidade socioambiental, tá certo? Vai atrair, vai criar essa imagem positiva. Eu não estou lembrado exatamente, mas ultimamente se falou da criação dessa imagem positiva. Não é? Tem um banco aí que parece que é o Itaú que está buscando. Bem que ele trabalha com a questão da personalité, né? O Itaú. Mas ainda existe esse aspecto do Itaú, ele ainda trabalha isso aí. Não é? Então, mais tarde, esse banco, não é? O Itaú, ele foi comprado pelo Banco Santander. O Santander continua, não é? a levar em consideração alguns aspectos, né? Mas nem todos. Tem uma política um pouco diferente, mas ainda prima por essa criação de imagem. Então, com isso, passou a ser o terceiro banco maior privado do Brasil, em ativos totais, colocando para trás o Bradesco e o Itaú, tá certo? Quando vendido ao Santander, optou por incentivar a manutenção da cultura, disseminar os valores socioambientais junto a outras organizações do grupo. Foi assim que ficou, né? A situação do Banco Real. Eu lembro que era um banco realmente muito mais responsável em termos, né, de clientela, né? Da clientela acreditar nele, né? Acreditar nesse banco. Então, veja bem, eu deixei com vocês, né, também o caso da indústria Cataquás e o papel de celulose. Aí na próxima aula, não é, que eu mandarei na terça-feira próxima, né, mandarei para vocês, que é a continuação desse assunto, né, responsabilidade na questão rural, né, que tem a ver diretamente também com o aspecto da administração, porque é a questão também que envolve o agronegócio, que é administração rural, tá certo? E aí a gente termina e corrige, por favor, vocês façam, tá certo? O caso da indústria Guatacazes de papel e celulose, tá certo? Que a gente na próxima aula também fala sobre esse estudo de caso, não é? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, não é, o que eu tentei colocar para vocês. Gostaria também, não é, de na próxima aula a gente terminar, né, esse assunto, né, de certo que nós vamos terminar isso aí, esse item, e partimos, né, se caso nós não voltarmos ainda, né, em função das exigências do governo, né, governamentais, né, e da necessidade também, não é só o governo que quer, são as necessidades, e aí a gente dá continuidade ao segundo assunto, vai entrando na segunda unidade até a gente fazer nossas provas e findar o nosso semestre. Quero que vocês não fiquem preocupados, né, que a gente vai terminar esse semestre, tá certo? Se não terminarmos, né, logo agora, mas no final do ano estamos concluídos com os 2 períodos, não fique pensando que vai atrasar, que, por exemplo, vocês vão pagar, não é, e não vão ter o serviço. Tire isso da sua cabeça, viu? Porque a gente está tentando resolver isso da melhor forma possível, tá certo? Junto à direção, a direção também está preocupada com isso, tá certo? Então, vamos aguardar. Espero, né, que na próxima terça, né, que a questão das aulas na videoconferência não está
dando muito certo, né? Não estão dando muito certo, mas, né? Vamos ver se a gente faz. Mas se não fizer, não tiver como mesmo, a gente continua dando nossas aulinhas, gravando, tá certo? E eu enviando para vocês. Tá bom assim? Até a próxima. Obrigada, tá?